Nesta aula com slides agora nós vamos falar um pouquinho do romance, o gênero romance. Em aulas anteriores nós falamos bastante das características do romance, da origem, o que é o romance. Agora a gente vai focar um pouquinho nos tipos de romance. Lembrando que o romance é essa literatura narrativa em prosa, longa, muitas tramas ou muitos conflitos e espaços e relacionado a vários personagens. Lembrando que as três principais características do romance, a narrativa tem os elementos da narrativa, que nós vamos falar melhor em outras aulas, tem vários conflitos, por isso que é diferente do conto, que só tem um, e o maior destaque para as personagens, não para o espaço em si, mas as personagens. E, como eu disse, o nosso foco são os tipos de romance nessa pequena videoaula. Ficção científica, que retrata o futuro, o imaginário, com base em conhecimentos técnicos, científicos. Daí o nome ficção. Imaginário, não existe na realidade a situação ali retratada, e científica, porque usa o aparato científico, recursos científicos. Nós temos aqui, não vamos fazer a leitura, vai ter um momento oportuno para isso na nossa aula ao vivo. Romance de aventura, como o nome já sugere, são aventuras, viagens, descobertas, lutas, enfim. Também tem o fragmento que será lido na nossa aula ao vivo. O romance policial, recheado de mistérios, das investigações, da presença do detetive, cujo foco é descobrir o que aconteceu, quais motivações levou aquele crime, aquela situação. Temos um exemplo, romance de cavalaria, retrata aqui a Idade Média. Hoje nós não temos escritores que focam em escrever romance de cavalaria, mas nem por isso eles perderam a vez, perderam, vamos dizer, um lugar na nossa literatura. Nós temos, por exemplo, aí Dom Quixote, embora seja uma crítica, o Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, Tristão e Isolda, são exemplos de romance de cavalaria que retrata o ideal daquele período, que é a Idade Média. Nós temos o romance psicológico, como o nome já diz, o foco dele é no interior, nas sensações, nos sentidos que levam os personagens a comportar de uma determinada maneira, não o exterior, o mundo fora, físico. Temos o romance histórico de época, que retrata um fato histórico. Por exemplo, nessa capa aqui, Enquanto o Dia Não Chega, de Ana Maria Machado, retrata a escravidão no Brasil, a vinda de 4 jovens africanos para o Brasil e a sua luta por conquistar a liberdade. Então, é um romance histórico muito interessante, indicado também para o público juvenil, adolescente juvenil. Temos o romance contemporâneo, como o nome já diz, contemporâneo é dos dias atuais, retrata fatos, situações da atualidade, do nosso dia a dia, do nosso momento, da nossa época, daí o nome contemporâneo, e que tem uma gama de tipos aí, autoajuda, ficção, policial e uma infinidade de tipos de romance contemporâneo dentro desse romance contemporâneo. Ele é um subgênero, por isso a gente fala subgênero, porque dentro dele tem vários outros tipos, todos, porém, retratando a atualidade, o momento atual, daí o nome contemporâneo. Vamos lá, pessoal, embora existam vários tipos de romance, o que eles têm em comum? Nós vimos vários tipos, o tema, a estrutura ou o tamanho, o volume do livro. E a resposta é a estrutura. O tamanho não tem nada a ver, o livro pode ser maior ou menor. O tema, tem variados temas, mas todos os romances têm uma estrutura narrativa. 2. Romance que retrata costumes da época medieval, histórico, contemporâneo ou cavalaria. E a resposta é cavalaria. Os romances ou novelas de cavalaria retratam o período medieval, Idade Média, os cavaleiros medievais. Nós vivemos a idade contemporânea, como já foi falado, então retrata os costumes da Idade Média, que durou do século V até o século XV, né? Final do século V até o século XV da nossa era, precisamente 1453. 3. Qual romance que explora o imaginário futuro com base em elementos da ciência? Imaginário futuro
elementos da ciência. Ficção, policial ou contemporâneo. Ficção científica. Imaginário, ficção. Elementos da ciência ou tecnológico, científico. Ficção científica. Então é isso, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.